Fala, galerinha! Mais um Findcast, o seu podcast do fim de semana. E hoje eu vou começar cagando com tudo, não vou fazer abertura, não vou pedir dedo no like, nem nada. Já vou contar, vou entrar perguntando se você conhece o Primo Rico, meu amigo. Você conhece o Primo Rico? Eu vou te apresentar o verdadeiro Primo Rico, mas ele não é meu primo, por mais que ele tenha Mota no nome. Mas rico, eu aposto que ele é. Tô falando com Gaspar Mota aqui hoje, é o nosso convidado. Dá um oi pra galera aí, Gaspar. Fala, galerinha. Prazer imenso estar aqui. Parabenizar o André pela iniciativa, principalmente, como eu comentei antes para ele, de trazer um ecossistema que está próximo, né? Não ser aquela coisa distante. Eu consumo muito conteúdo e é o que falta às vezes. A gente olha, putz, mas o cara está num nível muito alto, muito longe. Então, eu queria dar os parabéns por trazer um ecossistema de pessoas que estão no nível igual a todo mundo e querendo crescer aí. Valeu, valeu. Eu acho que esse é o maior intuito, né, do Findcast, é trazer pessoas que, lógico, já atingiram um sucesso, mas ela não é aquela pessoa, meu Deus do céu, esse cara aí eu vou demorar a minha vida para chegar nele, um justus. Pô, por um justo aqui, cara, vai desistir. Eu vou demorar a minha vida para chegar a ser um justo. Mas é uma pessoa que ela já tem um sucesso, que ela curte aquela vida que a gente conversou antes, né? Pô, o cara já vive, já viaja, ele já tá pelo propósito, ele não tá pelo dinheiro. Essas pessoas que eu pensei realmente em trazer quando eu tive a ideia de fazer o Findcast, porque essas pessoas que vão trazer conhecimento para quem também está começando. Porque o cara que está começando, ele precisa ter alicerce de informações, de insights, de quem ou começou há pouco tempo, porque está mais atualizado, ou entende que a trajetória para você crescer vai ser árdua, vai ser dolorosa. E esse cara aqui é um cara que tem muito conteúdo já produzido também, então é um cara que tem uma dinâmica, uma facilidade de falar, viver com o microfone, falar em frente à câmera e tal, e fala de um tema que é muito em alta. Então, você sabe o que consegue entregar para a galera do outro lado, que vai te trazer visualização, que vai te trazer interesse, que vai te trazer rentabilidade, que também vai ajudar no seu próprio negócio, né? Perfeito. Mas a gente vai falar um pouco do negócio dele também. Eu já vou adiantar para vocês que é óbvio que a gente vai para 2 episódios. Tenho certeza, porque o volume de conteúdo desse cara é muito grande. É um cara que é mais novo que eu, isso me chamou muita atenção. Não é muito também, não vem querer se exibir com esse rostinho bonitinho. É 1 ano só mais novo, mas é um cara com uma cabeça 100% disruptiva e muito elevada para a grande maioria. Então, canetinha na mão, papel, porque vai ter muita informação boa para vocês aí. Mas não vamos sair do modelo do Findcast, mesmo que a gente já começou com bastante coisa aqui. A primeira coisa que eu queria tentar puxar aí, antes de a gente fazer toda aquela vinheta, é o Gaspar hoje. Ele tem um propósito já destinado, ele já enxergou o seu propósito, ou ele ainda tem algo a mais para talvez ver como seu próprio propósito, ou ele tem uma imagem que o propósito ele sempre vai se moldar com a fase da vida? Cara, então, esse negócio de propósito é um pouco clichê, né? Tu sempre escuta as pessoas que estão em algum patamar, que estão trabalhando por propósito e tudo mais, mas, cara, sim, muito claro, hoje para mim, eu já empreendo desde muito cedo, meti a cara desde cedo. E claro que ele vai se formando com o tempo, né? Eu não tinha meu propósito formado no começo da minha trajetória, mas hoje, de fato, eu tenho um propósito muito claro. E é muito mais em construir algo do que conquistar algo, né? Então, hoje eu costumo dizer para todo o nosso time, as pessoas que trabalham lá comigo, que, cara, eu quero construir um negócio que ele fique aqui quando eu partir e que ele impacte o máximo de pessoas possíveis, tanto com quem trabalha, gerando oportunidades, que é muito importante para todo mundo que empreende, mas quanto impacto na sociedade, né? E é por isso que a gente estava conversando antes, essa questão do... Te parabenizei, porque o conteúdo é uma forma que só engrandece o propósito de qualquer empreendedor, e principalmente pelo nosso modelo de negócio lá, que impacta diretamente a vida das pessoas. A gente ajuda pessoas a realizar sonhos, que é conquistar uma casa própria, por exemplo, e da mesma maneira a pessoa que às vezes não só realizar um sonho, é resgatar, por exemplo, o sono, né? Que é diferente do sonho, né? A pessoa está sem dormir, está endividada, ou aquele cara que está sonhando em empreender, precisa de grana. Então, isso sempre me encheu muitos olhos, né? Tipo, cara, não estou trabalhando apenas pensando no resultado financeiro. Cara, esse negócio impacta a vida das pessoas. E engraçado que, já dando um spoiler para a galera, né? Mercado de crédito, a gente trabalha com crédito imobiliário.
E, cara, às vezes de contratar pessoas do mercado financeiro e as pessoas disserem que saíram de grandes corporações como o Itaú, tem muita gente que trabalha com a gente, veio do Itaú, dizendo que, cara, era complicado, não conseguia dormir, porque eu sabia que eu tinha que vender um produto, uma meta do meu banco e que eu sabia que eu estava ferrando aquela pessoa. A minha forma de levar arroz para casa era tirar o da casa das pessoas. Exatamente, porque eu tinha que cumprir aquilo. Então, descasa de propósito, né? Então, te respondendo, cara, em relação ao propósito, muito claro, e fico muito feliz de poder trabalhar em algo que, de fato, impacte diretamente a vida das pessoas. Esteja ligado ao seu propósito. Top! Agora sim tá na hora de falar para você. Dedo no like, ativa o sininho, compartilha o canal e comenta aqui pra gente ter esse conteúdo pulverizado aí pelas redes sociais para que ele chegue em mais pessoas e mais pessoas entendam um pouquinho mais sobre o que a gente faz aqui, que é uma entrega, né, de tempo, de carinho, de conhecimento, e que também lhe parabenizo, porque sei que produz bastante conteúdo aí, são quase 3 mil pessoas te assistindo aí e compartilhando os seus vídeos, e isso faz muito sentido para nós, né, quando a gente talvez atinja esse patamar de poder relaxar um pouco, poder olhar para os outros um pouco mais do que para o que a gente ainda precisa construir, e nos enaltece. Então, parabéns também, que eu sei que você tem ajudado e ajuda muita gente aí com o que você produz e com o que você faz. Pessoal, então, vou começar naquela maneira Findcast mesmo com o Gaspar, querendo fazer aquele storytelling de ver lá da onde veio o Gaspar, como é que foi a sua formação, até a gente achar esse Gaspar que muito cedo também começou a empreender. Perfeito. Porque pelo que eu tenho de cálculo aí, mais ou menos com 20 anos, já estava empreendendo com força para hoje, nos 29, já ter essa solidez toda que envolve o meu primo rico. Meu primo não. Conta aí pra gente, Gaspar, dos 14 aí até os 18 mais ou menos, como você vê o menino Gaspar? Como é que foi isso daí? Cara, então, eu vou voltar um pouco só nos 12, para ser um pouquinho, 2 anos. Foi quando eu comecei a trabalhar. Na verdade, Caceta, eu achei de 14. Não, comecei a trabalhar com 12 anos. Na verdade, eu tive eu costumo dizer, um mentor master dentro de casa, que foi meu pai. Inclusive é Gaspar também. Então ele vai assistir, de certeza, mandar um abraço pra ele. Gasparzão? Gasparzão. É uma figura. E que, na verdade, moldou muito um caráter. Foi uma educação muito dura. Meu pai sempre foi um cara que tinha aquela visão que homem tem que ser forjado no aço, né? Tem que passar por frustração, tem que trabalhar desde cedo. Então não tinha 2 caminhos, ele brincava, ou você vai ser jogador de futebol e já mostra agora, ou vai ter que trabalhar. Sem uma profissão em casa não dá pra ficar. Então eu comecei a trabalhar com meus 12 anos, cara. O Gasparzão é empreendedor ou o Gasparzão é um CLT? Empreendedor. Ele foi por muitos anos, né? CLT, foi executivo na parte de vendas de uma multinacional. Mas também muito cedo foi empreender. Quebrou a cara, aquela jornada que não é fácil pra ninguém, né? E ele é do ramo pet food, ele tem uma indústria no ramo pet food. Então foi um cara... que da hora. Pedigree? Não, mas é por aí, concorrente. Olha lá. E na verdade... Faz um merchan pra ele. Claro, a Best Foods, inclusive. Olha lá. Pra unir o Best, a gente acredita muito em ser melhor, né? Mas enfim, cara, então foi um cara que desde cedo deu esse valor pra gente, e ensinamentos que eram muito interessantes, como por exemplo, eu me criei em Balneário, sou de Floripa, mas morava em Itapema, como por exemplo, às vezes ele vinha almoçar em casa, quando eu comecei a trabalhar não vim mais para não me dar carona, eu ter que ir de ônibus, por exemplo, e trabalhar todo dia. Então, dando essas lições, né, aos poucos. Então, cara, comecei a trabalhar muito cedo, sempre também um pouco dessa mentoria de que, cara, o homem tem que vencer na vida, o homem tem que prover uma família, tem que ganhar dinheiro, tem que ser bem-sucedido. Começou a botar aquela sementinha desde pequeno, né? Eu sempre gostei muito de coisa boa, sempre tive ambição. Então, fui trilhando o meu caminho, né? E com 12 anos você foi trabalhar no? Fui trabalhar com ele, na verdade. Na primeiro Best emprego. Não, Best Food. Daí lá, na época, ele ainda trabalhava como executivo. E eu tava pensando aqui, há quanto tempo tem a Best Food? A Best Foods, na verdade, são 5 anos, a Best Food, que é a indústria. Mas antes chamava outro nome. Não, ele teve uma outra indústria, na verdade. No ramo pet também? Também no ramo pet. E aí vendeu, arrendou na época, vendeu e aí foi pra Best Foods. Porque é a visão, né, cara? Acreditar no mercado pet, o mercado pet explodiu tem 5 anos, 7 anos. Então, eu diria que, na verdade, foi acho que um legado dele pra mim, um pouco de visão. Quando ele começou nesse mercado de pet food, era um mercado realmente embrionário que o cachorro e gato só comia o resto da comida, né? Então foi mais ou menos semelhante comigo. A gente fala de home equity há anos atrás, que é o empréstimo garantido de imóvel, a hipoteca americana. Quando eu comecei era a mesma coisa, ninguém acreditava. Então a gente fala que a gente é meio louco
de acreditar em alguma coisa antes das outras pessoas acreditarem. Mas né? é o gênio, né? O gênio é aquele cara que enxerga além do que está acontecendo exato. para uma hora acontecer. É acreditar antes de ser realidade, né? No Sakamoto aí, como é que é o do cara do Bitcoin aí, na caixa e saca sei lá qual aí. Mas esse cara é a mesma coisa, Exato. ele acreditou num negócio, hoje é o que deu, né? Exatamente. Então, cara, e aí comecei a trabalhar, né? Vai fazer entrega, ele me colocou para fazer entrega, porque era uma distribuidora, né? Fazer entrega, Chão de café, chão de fábrica. Foi a vida toda, até conseguir uma vaguinha de administrativo, né? E aí, cara, nessa época, a gente teve uma época bem difícil também, porque empreender não foi fácil, né? Enfim, então, cara, fui forjado realmente no aço. Foi só dificuldade, até... Mesmo tendo uma estabilidade, ele Sim. indagava e forçava você a se sentir instável. Não, total. Na verdade, eu sempre brincava que se tivesse alguma, era dele, não nossa, né? Então, meu pai tinha alguns Top. conceitos legais, tipo, por exemplo, sobre estudo, né? Ele nunca botou a faca na goela de ninguém, eu e meus irmãos, tipo, vocês têm que estudar na faculdade. Não, vocês estudam para vocês. Eu já estudei, já me formei, já tenho a minha vida. Se alguém não estudar e vai passar trabalho na vida, vai ser vocês, né? Então, desde cedo, ele sempre foi dando esses ensinamentos pra gente. E aí, passou essa fase, sempre trabalhando, fui pra faculdade. E aí, quando fui pra faculdade, escolhi Direito. E aí, né, escolhi Direito, achando que era aquilo que eu queria, mas desde pequeno, vários sonhos, queria ser piloto de avião, queria ser isso e aquilo, né? Aquele momento de inflexão que você não sabe o que você vai fazer da vida. E entrei para a faculdade de Direito, aí na época eu fui trabalhar numa imobiliária, porque eu tinha muito essa visão no mercado imobiliário aqui e tal, né, como é que deve ser e tal, mas não tinha crescido nada, era mais para agenciar e aprender e tudo mais. Isso na época eu entrei na faculdade, né? E aí, cara, foi quando basicamente, já posso avançar para onde foi? Vai. Então tá bom. E aí foi basicamente onde eu realmente me encontrei na vida, quando eu estava nos meus 19 para 20 anos. Caceta. 19 a 20 anos, estava no segundo ano da facu, indo pro terceiro ano da facu. Não, já Só tava... queria, sei lá, trabalhar um pouco e descansar. E ler livros de as jornadas, medicina. né? É a jornada, né? E basicamente, cara, já estava bem maduro, na verdade. Na minha visão, eu sempre me achei mais maduro na época, até por amizades e faculdade. Era meio isolado, na verdade. Você essa entende é real. isso, que você já estava bem à frente da grande maioria. Eu me sentia meio isolado, essa é a verdade. Por exemplo, uns papos nada a ver na faculdade, a galera bem isso, festeirei e tudo mais, eu já tinha uma responsabilidade ali, né? E aí, cara, basicamente foi nessa transição da faculdade que eu conheci um cara chamado Antônio, que eu vou até mandar para ele ver que eu mandei um abraço também para ele. Top. São os mentores da vida, né? Abraço, Antônio, parabéns, viu? Então, são os mentores, a gente tem que ter gratidão, né? Exatamente. E foi um cara que me apresentou a oportunidade da minha vida. E aí... E hoje eu vejo que esses mentores, por isso para você que estiver assistindo, que está começando, que está querendo e que ainda não descobriu quem é o seu mentor ou ainda não visualizou quem você pode ter como mentor, busque. Porque é muito importante ter isso dentro de si. Saber que vale você caminhar nos passos, nas pegadas de quem já trilhou algum caminho. Change game. Porque facilita muito, antecipa muito e te faz errar menos. E ainda é alguém que vai te amparar quando você errar. É um colo amigo, eu brinco assim. Eu tenho o Dr. Romão, falo isso declaradamente em trocentos lugares. E é um cara que me traz uma segurança, uma qualidade muito fora da curva. E eu vejo que grandes pessoas de sucesso tiveram mentores. E você vem aqui e deixa isso bem claro também. Não, e total, acho que o mentor é o change game, é a faculdade da vida, essa é a real, né? Porque geralmente o professor, um exemplo, né? Da faculdade é uma teoria, né? E o mentor geralmente é alguém da prática, né? Da vida real, né? Infelizmente, no Brasil hoje, o professor da faculdade, às vezes é o cara que é mais mal sucedido de todos, ele acaba indo para o meio acadêmico, porque lá ele tem uma garantia e ele mesmo não empreende, ele mesmo não... É o que a gente brinca, né? A gente vê hoje, inclusive, o mercado de ensino está mudando totalmente, né? Tentando trazer pessoas, empreendedores, pessoas reais, né? De algum segmento para ensinar. Né? Os cases de sucesso que estão se tornando professores. Exatamente, exatamente. A brincadeira até que eu me criei também escutando, o cara fala, hoje em dia é muito difícil, administração, faculdade de administração, né? Tem tudo a ver com a nossa área ali, mas conversando com pessoas que trabalham comigo lá, poxa, a grade é para administrar empresas de 1950. E aí o pessoal está formado, não sabe o que é marketing digital, não sabe o que é gerir de fato uma empresa, o que é cultura, o que é gerir pessoas, então... E o professor deles nunca administrou nada, né? O cara administrou Exatamente. a prova, administrou a chamada. Exatamente. Por isso que escolher, de fato, os mentores, escolher bem também, né? Porque às vezes a gente vai escolher algumas pessoas que também não vão poder agregar, né? Digamos de passagem.
E aí, cara, eu conheci esse cara, fantástico, e aí num papo... Do nada, assim? Cara, então, ele veio na imobiliária. Veio na imobiliária num sábado à tarde. E aí eu tava lá de boa e tal. E eu não atendia ninguém, mas na hora não tava o pessoal ali. E aí, cara, super atendi o cara e tal. Ele tava com a camisa do Grêmio, eu sou gremista, né? E aí já fluiu o papo, começamos a conversar. Na verdade, ele tava passando fora da imobiliária lá. E aí eu ataquei, na verdade, conversando e tal. E aí, cara, gostou? Não, entra aí, bater um papo. Não era vendedor mesmo, tava ali por bater papo mesmo, né? E, cara, começamos a tomar um café. Resumindo, quando a gente viu, passou um tempão, assim, conversando e tal. E foi nosso primeiro contato ali, né? E aí, nesse dia, cara, meu pai passou na imobiliária lá, tomou um café, tal. E aí se conheceram, todo mundo se conheceu ali e tal. Foi embora. E aí pegou meu contato. E aí, André, eu sei que passou 2 semanas e aí nós não tínhamos conversado exatamente o que ele fazia ou por que ele estava ali. Uhum. Então, na próxima, ele já voltou com uma segunda intenção. Não, cara, eu venho pra cá porque eu venho a trabalho e tal. Tô desenvolvendo um trabalho aqui para um banco que eu dirigia, tal. E, cara, eu queria conversar com você, gostei muito de você, cara. Precisava de um moleque novo, assim, pra frente, com vontade, Cavalo com tesão. selado mesmo, passando uma vez. Chegou lá. E aí eu, não, cara, pô, tô aí e tal. Tá, mas como é que é teu negócio aqui? Eu falei, não, eu tô aqui trabalhando e tal, tô indicando. Já tinha até conseguido na época indicar algumas coisas, ganhar uma comissão e tal. E aí conversa vai, conversa vem, cara, preciso de alguém e tal pra representar o banco aqui e tal. Eu falei, opa, tá, cara, vamos, né? Não imaginei que ia ser bancário, mas vamos entender isso aí, né, cara? Vamos ver como é que é. E aí, cara, foi quando ele veio e me apresentou. Ele falou, não, cara, eu represento o Banco Intermédio e tal. É um banco de Minas, tal. Nunca tinha ouvido falar, né? Mal e mal conhecer o mercado bancário, imagina. Né? É um banco de Minas e tal, e a gente tá abrindo a região aqui. A gente quer competir com outro banco que tá sendo desenvolvido no Home Equity. Daí ele falou, Home Equity? Eu falei, vixe, Maria. Tá, continua aí, ele falando e tal. Aí quando ele falou, hipoteca americana, já me clareou, né? Tipo, hipoteca lá é muito já comum. Já sei o que eu vou dar o Google. Né? Então, putz, né? Lá é um mercado desenvolvido e, cara, esse produto vai crescer, tem tudo para dar certo, porque basicamente é você emprestar o dinheiro com garantia de um imóvel. Então, cara, eu preciso de alguém e tal. Tá, mas então, só para mim entender, essa oportunidade é o quê? Você tá falando que eu vou vender dinheiro? Basicamente é isso. Você vai ofertar dinheiro com garantia de imóvel. E aí não tá, eu vi que ele viu que eu não tava entendendo bem que é aquela coisa dos filmes americanos mesmo. E fala até nos vídeos hoje, né? Putz, mãe, eu pus a nossa casa pra pegar um dinheiro, agora perdemos a casa. Hipoteca, é isso aí. E aí, cara, agora tudo faz sentido. Eu falo nos vídeos, né? Para o pessoal entrar no clima, famosa hipoteca. Aí todo mundo já entende mais ou menos. Embora lá é bem diferente daqui. Que é Home Equity. Home Equity, exatamente. É que ele fala rápido, a gente fica... Home Equity. Não, aí todo mundo chama de vários... Na verdade, hoje o produto é crédito com garantia, CGI. Nomes, né? Mas é que a gente gosta do Home Equity, que é o nome original, né? Sim. Mas tem vários nomes. E aí, André, resumindo, cara, conversando ali, ele viu que eu não entendi, me deu uma explicada e falou, tá, olha só, cara, basicamente é o seguinte, tá vendo esse monte de prédio aqui? Tô, beleza. Cara, você arrumar um cara desse e você emprestar a grana pra ele e em cima disso você vai ganhar uma comissão. Eu falei, tá, mas me explica um pouco melhor. Ele deu um exemplo, ó, como é que funciona esse produto? Em média, esse produto você vai emprestar 50% do valor dessa garantia, então um apartamento de 1 milhão você vai ofertar 500 mil, daí até quando ele falou 500 mil, eu falei, pô, é bastante grana, né? Um volume considerável, né? Porque pra mim, crédito era coisa, comprar carro, né? Financiamento e tal. E, cara, em contrapartida, você vai entregar a menor taxa do mercado pra ele, 10 anos pra pagar. Eu já tinha um pouco de noção, pelo menos, né? Um básico. Falei, caramba, legal. Então, tá, eu vou vender dinheiro. Se eu achar um cara nesse mundaréu de prédio... ele fez uma conta lá pra mim e eu falei, nossa, eu tô dentro, cara. Fechou. E aí, cara, foi quando eu cheguei naquele ponto de inflexão de mergulhar de cabeça de fato. Tipo, ou ir pro direito, porque você tava também no meio de uma faculdade. Tava e tive que turnar a faculdade. Por quê? Porque aconteceu muito rápido as coisas. Então, quando eu fui, fiz uma mentoria lá no banco, André, fiquei uma semana lá. Então, fiz uma formação. E no mercado financeiro e mercado bancário, você não precisa da formação, você precisa da certificação. Então, você precisa se certificar. Então, você tem que estudar bastante, tem que passar em prova, porque senão você não consegue trabalhar. Você precisa ter uma certificação. Então, fiz a mentoria com o banco. Pô, você vai ter que certificação ABC. Beleza, vou correr atrás. E, cara, peguei uma pasta embaixo do braço e fui ao mundo, né? Mas, claro, na minha conta primeira, olhando esse monte de prédio, eu falei, eu vou ficar rico amanhã, né? Achei que tudo era fácil. Toda porta precisava de dinheiro. Amanhã eu tô rico, né? Mas, obviamente, não foi assim. Mas foi um processo gostoso e foi rápido. Porque, de fato, eu consegui escalar rápido o negócio. E, basicamente, eu representava um banco. Então, nessa trajetória, o que aconteceu comigo? Cara, o negócio desenvolveu, precisei contratar gente. Então, eu com praticamente 21 para 22 anos, tive que ter funcionário. Então, eu não sabia nem me gerir.
né? Tive que contratar funcionários, né? Mas isso do volume que você fez porta a porta. Porta a porta. Imobiliária, construtora, comecei a abrir... Tudo bem, precisa de dinheiro, vem aqui. Não tinha nem escritório, nada. Não, indicadores. E eu chegava, na verdade, com um material do banco, né? Ó, representa o banco. Eu fui o primeiro representante, na verdade, aqui no sul do banco. Hoje é o Banco Inter, né? Imagina bater na tua porta agora, abre um garoto de 20 anos falando, nossa, você quer hipotecar teu imóvel por um dinheiro? Não, e o interessante, André, é que no começo até eu tinha duas dificuldades. Porque quando você é muito novo, você passa por uma dificuldade de gerar credibilidade, né? Então era difícil. Eu tenho uma história muito engraçada, que na faculdade a gente tem que passar pela parte de atendimento, né? Dos estágios lá. E aí fui lá, estágio numa UBS, numa unidade básica de saúde. Porra, imagina eu com 19 anos. Eu já tenho cara de moleque hoje, sem barba, assim, cabelinho ralinho, 19 anos, mais cara ainda, um pouco mais gordinho. Aí tô eu sentado. Aí próximo, tem que chamar lá, o paciente vem e senta na frente. Sentou uma senhora, falou, você é o médico? Daí eu peguei e falei assim, não, o médico é outro, é o meu professor, eu tô aqui, vou colher toda a história da senhora, tudo, tô fazendo o papel de médico, mas eu não sou médico, eu sou um aluno de medicina. Ah, tá, mas aqui você tá como um médico agora. Eu falei isso. Ela falou, então não, você é muito novo. Levantou e me largou na sala, velho. Eu voltei pra casa mal, triste. Falei, mãe, eu preciso deixar a barba crescer, precisa acontecer alguma coisa. Tem que sofrer um pouco pra ficar velho. A mulher ninguém vai me atender. Daí comecei a chorar, falei, como é que eu vou ficar formado? As pessoas não vão ter credibilidade em mim. Então, tipo, ainda tem muito isso no Brasil, é enraizado isso, que só o bom é o velho. Não, querido, o bom é o novo, que tá ali fervendo de informação, buscando informação até de revesgueio. Não tem nada a ver. E essa dificuldade? Então, cara, na verdade, assim... As pessoas entendiam? Tinha dois vieses, né? Tinha o viés de... a pessoa ficar meio assim, né? Tipo, será, né? Banco, como é que é? Não é golpe? É, né? Como é que funciona? E também das pessoas admirar, né? Tipo, pô, cara, você é tão novo e tal, né? E como meu pai brincava até quando meu mentor, ó, novamente, né? Tinha essa barreira. Ele falava, cara, assim, é um pouco relativo. Você ser novo, tem idade. Tudo vai mudar a partir do momento que você abre a boca, né? Se você falar uma coisa de fundamento dali pra frente, você vai ter atenção das pessoas. Não adianta você ser um cabeça branca, abrir a boca e falar um monte de bobagem. Não vai mudar, né? Então... basicamente, eu me preocupei muito em estudar e ter propriedade. Mais do que alguém, porque eu não carregava uma bandeira, um Itaú, eu não era funcionário de um banco. Eu fui na raça abrir mercado para um banco, na verdade, que não era tão conhecido. E aí, André, cara, a coisa caminhou, tive que contratar... De uma forma não tão conhecida, né? Sim, exato. Mas assim, interessante que tinha tu vê como é uma necessidade latente, as pessoas não conhecem a solução, mas muitas precisam. Então, na época, eu fazia um trabalho de ligar nas construtoras. Quem que era o financeiro da construtora, se tinha algum banco que atendia, se tinha interesse em linha de crédito, apresentava o produto. Ó, a gente tem linha de crédito com garantia, você pode pegar o estoque da construtora e levantar capital. Porque não é só para pessoa física também, né? Tipo, não, a construtora, ela pode pôr um outro imóvel dela no negócio O próprio estoque que está parado, ela pode usar em garantia, botar o recurso no caixa e quando vender, quita aquela operação e tá tudo certo. Vendeu o imóvel. Nem o gremista, nem o Antônio. Antônio, comenta que isso é verdade. Nem você teve essa sacada, né? Tipo, puta merda, na cidade dos construtores. Se eu chegar lá e falar pro cara, quantos imóveis você tem em tal prédio que você não alugou? Joga ele aqui, eu te dou tantos milhões e você faz mais um prédio. Não, e eram diversos produtos, né? A gente tinha, no fim, financiar pro consumidor final e você entrava com antecipação de recebíveis, que é essa carteira que eles vendem parcelado. Cara, deixa pra lá esses juros e você pega o dinheiro à vista e repassa o teu cliente pro banco. Então, os caras achavam super interessante. Foi onde o negócio começou a escalar. E tem o negócio do boca a boca, né? Você começa a fazer um negócio legal ali, outro ali, a coisa vai escalando. Tanto que, na época, cara, a gente teve um escritório aqui e eu abri um em Porto Alegre. Eu abri um parceiro na época lá. E aí, a gente foi pra Porto Alegre. Abri um escritório lá e eu ficava nesse bate e volta. E aí, cara, foi onde eu tive minha primeira sensação de tipo, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Cara, isso que eu quero fazer. O mercado, comecei a estudar mercado. Eu olhei lá que, por exemplo, nos Estados Unidos... quase 70% do PIB é crédito imobiliário. No Brasil, quando eu entrei, era 2,5%, André. Hoje ainda a gente não chegou a 15%. Então, assim, tem um espaço muito grande, entendeu? Porque nós temos uma cultura patrimonialista. Lá é capitalista. Lá o cara não quer imobilizar no imóvel. Ele pega o dinheiro do banco e o dinheiro dele vai para a economia. Por isso que a coisa anda. Então, estudando as tendências de mercado, eu tinha já na minha cabeça o negócio do pet food. Porque nos Estados Unidos era 90% do mercado, os cachorros e gatos comiam, por exemplo, ração. No Brasil, não. Então, tudo esse negócio da tendência já estava, né, drivado na minha cabeça.
E aí, cara, basicamente aprofundei, mergulhei, falei, cara, isso tem potencial, isso vai crescer muito. E, cara, eu quero ser fera nisso, cara. Eu quero ser, porque não tinha profissionais. Pra você ter uma ideia, hoje os grandes profissionais, meus parceiros de profissão, e posso citar vários de todos os bancos, inclusive o mercado, eu brinco, o mercado financeiro ele é grande, mas muito pequeno, cara. As mesmas pessoas que começaram comigo lá atrás estão na direção dos bancos. Tem quase o mesmo tempo que você. Exatamente. Porque é um mercado que começou para valer em 2009, né? A gente teve no Brasil uma legislação em 97, que é a alienação fiduciária, porque antigamente a hipoteca, Brasil não é Estados Unidos, né? Você discutir um bem na justiça, demora muito tempo. Então, nunca andou o produto. Ele andou justamente quando teve a alienação fiduciária, que daí é um regime diferente, que não discute a propriedade do bem. Na verdade, ele vai ser executado e pronto. E pronto, até logo. Enfim, então, cara, você vê que é um mercado, né, que são poucas pessoas. A lei também ajudou. A melhoria muito. Da lei ajudou muito. Totalmente, cara, totalmente. E você surfou a onda, porque você tá surfando a onda, na verdade. Exato, porque ela tá você crescendo. você pegou ela na crescente. E eu já tô há 8 anos remando nela, então... Tô torcendo que é isso aí mesmo. Os braços tão fortes, tá aí. Sabendo que essa onda é sólida. Exato. E é uma tendência total. E foi assim que, cara, eu emergi e eu tava faltando na faculdade por falta, né? Eu tava, reprovando por falta em algumas matérias, porque eu ia viajar e tinha que atender cliente, tava lá, hotel... Cara, e começou a pesar. Os amigos da faculdade tirando sarro. Ela vai rodar porque falta. Deve ser vagabundo. E o cara arregaçando de fazer. Não, e na época era engraçado, cara. Tem uma história interessante que eu usava terno na época, né? Porque hoje agora o mercado mudou, né? Eu andava de terno. E aí, cara, eu saía direto do trampo, sempre atrasado. Chegava de terno na faculdade, a galera, pô, você trabalha em qual escritório? Advocacia, né? Você trabalha com alguém? Onde é que é a história? Cara, sou de outro hype, velho. Não sei. Sou de outro. E aí, cara, foi aquele momento que foi aquela decisão da minha vida, cara. Então eu tava ali com meus 22 anos. Cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu vou mergulhar de cabeça e quer saber? Tava pra frente da metade da faculdade, falei, e cara... já tava na era digital? Você já usava produto digital pra informação? Não. Na verdade, cara, era 100% físico. Físico mesmo. Tava daí, aí as cabeçadas da vida, né? Eu tava com 8 funcionários na época. Pessoal de com 20 e pouquinhos anos? 22 anos? 22 anos. Cheguei a ter 8 pessoas no time, que era o pessoal de vendas. E quem entrevistava para contratar essas coisas de experiência? Cara, você mesmo. No começo eu gostava da pessoa, contratava, né? Não tinha o filtro, né? Hoje... O melhor crivo. Você gostei, é legal. É isso aí. Vamos trabalhar juntos. E aí que tu aprende que não é assim que faz, né? Depois toma trabalhista. Eu tenho um amigo meu que dá 30 dias para conhecer a pessoa. Ele fecha o negócio com você. 30 dias ele trabalha para você. Daí ele... não, essa pessoa tava me sacaneando. Pô, você trabalhou 30 dias pra pessoa pra descobrir que ela tá sacaneando? Não tipo dá, hoje em dia não dá, meu amigo. Você vai perder 10 anos da tua vida. Cara, é por aí. Então, tipo assim, aí você faz tudo de errado quando você é novo. Mas tá bom, é o momento que você tem pra... Porra, e olha a bagagem pra dar que porraço, te trouxe. Né? Não, total, cara. E aí, basicamente, time, aquela correria toda e tal. E aí, cara, eu vi um case aqui de Balneário, o pessoal da EQI, que nós tava conversando, dá um abraço também pra turma, né, assistindo aí. Que a gente era vizinho de prédio. Meu primeiro escritório era no mesmo prédio do Juliano, da turma toda. E a EQI, na verdade, que eu quero investir, não era bem esse nome, era índice na época. Mas você já andava... Como é que era a galera mais velha? Porque tem os conservadores que não acreditaram nesse mercado, senão eles estariam do teu lado. Sim. Como era andar, circular nessa galera? O que essa galera falava para um menino de 22 anos? Isso é louco, isso aí não vai dar em nada. Ou como é que era essa convivência? Tá. Tu diz com os clientes? Com os clientes ou com o mercado? Não, com o mercado. Tá. Porque o banco ele não tem só esse crédito, ele tem outros. Perfeito. Que já devem existir há bem mais tempo, que tem os dinossauros lá dessa galera. Como é que era essa troca? Ou você nem tinha contato com essa galera? Cara, pior que não muito. Na verdade, o contato que a gente sempre teve foi basicamente quando eu tinha que ter uma parceria com algum gerente. Inclusive, tinha parceria com gerentes. Por quê? Isso depois vai ser uma parte da trajetória que eu vou te contar. Que foi o ponto de inflexão ali onde foi modelando o negócio. Onde eu parti pro digital também. No andar dessa trajetória, cara, o que acontecia? Os grandes bancos nunca deram atenção pro crédito imobiliário. Né? Sempre foi o último produto. Tanto que hoje, metade do meu time é gerente de banco. Falava, cara, a gente tinha uma meta, mas era tipo assim, uma meta de pontos na nossa meta. Porque hoje você não está vinculado a um Itaú, a um Bradesco. Também. Hoje eu tenho praticamente todos os bancos, mas, por exemplo, não são eles os melhores. Olha que interessante. Entendeu? Hoje, na verdade, no mercado de home equity, você tem várias fintechs despontando e bancos tradicionais que nem tem loja
física, por exemplo, não tem agência. Caceta, tipo um Safra, coisa Exato, assim. um Daicoval, por exemplo, um grande parceiro nosso, o Banco Daicoval, parceiraço nosso, que é um banco que quase ninguém conhece. O pessoal que faz câmbio. É um mundo que a galera tá descobrindo agora com você aí, falando. Exato, no digital, exatamente. E aí, cara, falando das pessoas e do mercado, a gente tinha até uma troca e eles viam bem, por incrível que pareça, porque ele falava, cara, esse meu cliente é bom, mas pelo histórico dele e tal, eu não consigo aprovar ele. Então a gente tinha parceria, eu fazia parceria, na época foi uma sacada que um cliente me deu uma dica. Cara, eu não consegui... Pô, vai falar com o meu gerente, pô. Ninguém deve estar conseguindo crédito. Eu falei, caraca, gerente é um indicador. Então foi quando eu comecei a bater em algumas agências para fazer parceria. Eu falava, cara, vê teus clientes aí e tal. O mercado financeiro é muito ético. Então, assim, é um negócio que a gente brinca que é um mercado que, cara, ele limpa por si só as pessoas, porque você não consegue ter vida longa no mercado financeiro, né? Demora muito tempo para construir uma trajetória. Então, existe muita ética, né? Tanto que as certificações que você faz no mercado financeiro, 30% da prova é ética, né? Como você tem que lidar com o cliente, como é que você lida em relação à informação, a transparência. Que informação legal. 30% de uma prova de mercado financeiro é ética pura, né? Como você lida com o cliente, indica um produto que é bom para ele, aquela coisa toda. Só que daí, justamente, os caras não... A minha ideia, qual que foi no início? Cara, tem que dar grana pros caras. Eles não queriam, muitas vezes, a grana. Falaram, não, é antiético ganhar um dinheiro fora do banco. Eu falei, beleza, então, cara, justamente por a gente ser éticos, não seria bom você ajudar o seu cliente? Porque hoje você não consegue atender a ajudar ele, você cara. Ele tá ferrado. E foi quando eu comecei a destravar esses caras, por exemplo. O próprio gerente do banco, pelo contrário, ele achava super massa e me indicava negócio. Mas, claro, é um mercado que quando a gente... falando em ser disruptivo, é um produto que não é explorado, claro que existia, né? Como, por exemplo, o cara fala, mas isso aí não... o banco vai tomar meu bem, não. Porque é patrimonialista. O brasileiro, a cultura, o cara mais velho, por exemplo, ele lembrava da época da hiperinflação lá, que o Brasil a qualquer momento pode quebrar e... não. Então, ele entende que o tijolo é a vida dele, né? O imóvel é a segurança que ele tem. Pronto, tá engessado, é meu. Exatamente. Então, assim... Tô enxergando aqui, ele é meu, acabou. Tá aqui, o documento é meu, né? Então, assim, teve uma resistência, mas foi justamente aos poucos, as coisas foram caminhando, o mercado foi desenvolvendo, porque foram entrando novos players também, né? Novos players. Na verdade, eu sou o cara da geração, como tu também. A gente pegou, na verdade, ali a crescente né? do digital, né? Então, fintech, a maior que tem nesse mercado chamada Creditas, né? Quando eu tava no físico ali, suando, os caras estavam começando. Então, os caras me levaram 5 anos na frente, por exemplo, 6 anos na frente. E um cara fantástico, o Sérgio Fúrio, que é o founder, o cara trabalhou em bancos no mundo todo, Nova York e é um cara do tal. quê? De 30 e poucos anos? Não, mais velho. Ele deve ter uns 46, provavelmente. Então, assim, foi o nascimento da Creditas, por exemplo, um pouco depois no Bank, né? Então, assim, eu peguei, na verdade, no momento que eu tava do físico, já vou chegar lá onde eu entrei no digital, cara, foi onde o mercado começou a se transformar. Então, ajudou o produto a acelerar. Mas foi por que ajudou? Informação. Né? 10 anos atrás, não é todo mundo tinha um telefone para pesquisar o melhor empréstimo na internet. O cara dependia do gerente. E o gerente é banco, né? Então, o bancão, o brasileiro costuma dizer que a gente é um mercado refém de 5 grandes bancos, né? Sempre foi. Essa é a real, né? Então, o brasileiro não tinha uma 8ª via, 10ª via de banco. Ou é Caixa, Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú. Então, tu vê, Sicredi hoje, aqui na nossa região é muito forte, cara, é novo, é jovem. Né? As cooperativas de crédito é um sistema totalmente inovador. O nego precisava de dinheiro, já tinha como característica ir para esses 5 lugares. Bater no banco, aí o que é melhor e no agiota. Que o buraco é mais embaixo, Sim. né? Então, que é 100% inviável. Então, por exemplo, qual que é a visão do banco? Por que eu vou te emprestar um crédito com garantia de imóvel a 1% ao mês, pra você me pagar em 10 anos, eu te botar 500 mil na tua mão? Imagina, 500 mil, o que é melhor pro banco? Prestar para 100 caras 5 mil ou só pro André 500? O risco é muito alto. Então, era pouco explorado por isso. O banco falou, não, peraí, André, o que você quer o dinheiro? Você quer um carro? Não, financia a taxa de 2,5%. Não, eu vou mobiliar a minha clínica nova. Não, te dou um cartão de 100 pau aqui, que se der ruim, você se enforcou. Sim. Você quer um empréstimo pessoal? Não, libera uma linha para você, cheque especial. Ou seja, é uma taxa média altíssima. Minava com um monte de produto, mas não muito, soltava o dinheiro e ganhava mais. Ganhando muito mais dinheiro, né? Então, assim, a transformação do mercado se deu por isso. Então, eu e peguei o cara uma onda que oferecia isso ainda não tinha o propósito, que é o que você estava falando. Não tinha. Às vezes ele vendia sabendo, tipo, puta, vou esfolar esse cara. O mercado bancário, é uma brincadeira interna de mercado, né? Que o pessoal fala, não tem meta, tem meta, né? Que é tipo assim, meta no cliente o que dá, porque, cara, você precisa bater meta. E é assim, o mercado financeiro bancário de crédito, bom, os bancos estão perdendo muitas pessoas. As boas pessoas estão indo para o mercado de investimento, XP, BTG, estão indo para startups, fintechs, justamente por isso, cara. O mundo está mudando, sabe? Um pouco, as pessoas estão muito ligadas a esse propósito, ajudar as pessoas. E, cara, o banco é terrorismo mesmo. Tem gente aí que, putz,
psicóloga, psiquiatra, porque é uma pressão muito grande por resultado, por meta. Cara, você me fez ter uma outra visão da humanidade, sabia? Porque eu lido com muita gente no dia a dia, mas eu não tenho essa visão do mundo equalitário, o mundo que faz rodar mesmo a máquina, né? Que tá todo mundo com o dinheiro na mão, o dinheiro dos outros, fazendo rodar e tal. E aí eu vou desacreditando cada vez mais porque eu vejo o fim da linha, né? Eu vejo a galera que chega lá, a mulher tá, tipo, precisando muito operar, ela tá depressiva dentro de casa e daí por conta de 1.000, 2.000 ou alguém que empreste ou alguma coisa, ela não pode fazer isso. E aí fico eu lá pensando, puta merda, essa mulher vai sair daqui capaz de se matar e o marido vai terminar com ela e ela vai desgraçar a vida dos filhos porque eu talvez não quis fazer uma cirurgia e tal. E aí eu vou pensando, nossa, e a humanidade tá cada vez pior, né? Porque o cara quer mais esfolar essa pessoa com crédito, com isso, com aquilo. Mas é muito gostoso e prazeroso ouvir que, na real, tá existindo uma mudança. Total. A galera tá vindo, fintech, startup e blá, 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 tá vindo esses nomes difíceis todos que eu não decoro, mas tá vindo para mudar o fluxo, o organograma de como roda o dinheiro. É basicamente o que a gente fala muito no nosso mercado. É a diferença das empresas que focam no business e as empresas modernas focam no cliente, né? É basicamente isso. A experiência, mesmo. Exatamente. A experiência do teu cliente, como tu pega um produto melhor, como que tu faz. E outra, né, a questão do longo prazo, né? Então, assim, mas aí vai mudando o mercado, né? Por quê? Por que sempre os bancos foram acomodados? Era só eles, cara. Não tem mais ninguém. Por exemplo, enquanto no Brasil a gente tem 5, nos Estados Unidos você tem uma média de 200 grandes instituições. Então, ou seja, ela consegue atingir um público, ela tem a regionalidade dela, ela se comunica. E a grande massa não sabe disso. Exato. Né? Então, assim, o Brasil sempre foi assim, mas, graças a Deus, vem mudando, né? Então, a gente fala que... Então, já voltando na minha trajetória, eu peguei esse hype aí do mercado, cara. Basicamente foi o quê? Do físico, ninguém conhecer, rede social entrando... Bom, YouTube agora, 3, 4 anos. Bom, Thiago Nigro, vamos usar como o primo, né? Que não sou eu o rico, né? Ele. Mas, basicamente... Aquele lá é o bilionário, esse então, aqui é o rico. Então, lá, o cara tá em outra, né? Mas assim, você vê que é um cara que hoje ele é o top line do mercado e, cara, ele começou esse trabalho há 5 anos. Pô, 5 anos é assim, cara. E parece que hoje, vendo ele falar, eu acompanho muito o trabalho dele de outros caras, parece que os caras são dinossauros já. E é 5 anos. Então, assim, você vê como tudo é muito rápido e o mercado aconteceu. E foi justamente, cara, nessa sacada, assistindo de camarote o crescimento da IQI, que na época meu vizinho, fazendo um briefing para eles aqui, cara, de 8 anos atrás, os caras aí de, sei lá, era o escritório, a molecada ali, 6, 7 pessoas. Hoje os caras estão aí com quase 2.000 colaboradores. Se não me engano, agora um escritório no Brava Mal, eles vão abrir com 1.000 pessoas aqui, né? A posição, o trabalho. E foi qual que foi a crescente dos caras? Foi Pensa a sacada. Que a nossa galera tá forte, hein? Então, não, e é aqui, né, cara? Isso que é legal, um case daqui, ó, novamente que eu te parabenizei. Não estamos falando da XP, não, tô falando da IKEA, da nossa aqui, galera. Que, né, os caras venderam metade da empresa aí por milhões e milhões de reais. Mas só voltando ao exemplo deles, cara, basicamente os caras que enxergaram essa questão do digital. E olha só a sacada, foi o que me convenceu aí pro mercado digital. Eles começaram a fazer o trabalho, cara, negócio de SEO, né, pô, marketing, pô, preciso posicionar a primeira página do Google e tal. E aí ele teve uma sacada que ele fez um post lá, o melhor investimento do ano tal, e ele escreveu um ano antes. Então, quando virou o ano, ele estava na primeira posição. Então, cara, melhor investimento, caiu tudo para ele. E aí, resumindo assim, André, de 6 para 30, de 30 e o resto é história. E aí, cara, qual foi a minha visão? Falei, caramba, se os caras estão tomando dinheiro pela internet, caraca, emprestar deve ser bom também, né? Então, foi onde deu o estalo. Eu falei, caraca, velho, total. E comecei a estudar, né? Pô, SEO, o marketing digital tava muito no começo. Como é que pode ser esse mercado e tal? Só que assim, eu não entendia nada. O marketing você consegue. Agora tem um porém no nosso mercado, que é um mercado que está bem com uma inflação alta de mão de obra, que é um desenvolvedor. Porque você precisa ter tecnologia, plataforma, né? Você precisa ter uma tecnologia. E aí foi pra entregar, né? E foi quando eu conheci meu antigo sócio, que trabalhava com ele. E aí ele chegou, tal, na época, né, por uma questão de visão lá, ele falou, cara, já estava meio autônomo, não estava muito lá. Ele falou, cara, isso aí que você quer fazer. Na época o Juliano ia me ajudar a fazer. Ele falou, não, pô, daí na época eu com pouco budget e tal, né, começando e tal. Fala o português claro pra galera. Budget é capital, né? Tava ali me virando, pagando os funcionários e tal, então não tinha né, um capital alto para montar toda a plataforma. Porque eu gosto das palavras difíceis, mas ter as fáceis vai ajudar a galera a entender também.
E aí, cara, foi quando a gente se juntou e tal. Ele falou, não, cara, vamos fazer o seguinte, me dá uma participação do negócio e eu consigo montar porque eu ajudei a montar. Porque eles já tinham essa estrutura que eu precisaria para emprestar grana. Sim. E aí, cara, foi basicamente onde a gente pivotou todo o negócio, né? E aí a gente ficou quase 2 meses, ele falou, cara... E na época eu mergulhei muito, muito em conhecimento, eu gosto muito, cara... Gasparzão, nada, deixando você se virar. Não, aí foi meu voo solo já, né? Já apartamos e... Era mentoria de casa mesmo, né? Conselho de pai, tchau. Só que na verdade, assim, era de casa final de semana. Detalhe, né? Fui morar sozinho com 17 anos, né? Sim. Antes da faculdade eu já fui morar sozinho e buscar minha independência. Mas final de semana trocando ideia ali e tal. Mas aí foi onde apareceram os mentores, como eu tenho, amigos desde o começo, como eu te falei, diretores de bancos e tal. Cara, é fantástico. Network... É uma cabeça fora da caixa mesmo, galera. E é muito legal isso, porque ele bate bem com a minha idade. Então, mesmas experiências e mesmas frustrações. Eu, com 17 anos, passei e fui para São Paulo. Não, e outra, né? Estamos na facu, Estamos na parte boa, né? Porque se o cara... Não, aí tem que ser 2 horas para chorar um pouquinho, né? Mas o choro é gostoso, cara. O choro é gostoso, certeza. Primeiro porque hoje a lágrima é suor e a gente dá risada. Exato. E o choro, o que eu acho interessante do choro é que talvez a galera que tá nos assistindo só tá chorando. Como a gente uma hora só chorou e olhou para o outro, e olhou para o lado, e olhou para porra, o Juliano já tá com 1 milhão na conta, e eu tô aqui pagando meu aluguel, meu budget tá baixo e tal, e o Juliano não, olha o Juliano como tá bem. Hoje eu tô igual, beleza, onde o Juliano janta eu posso jantar, onde o Juliano almoça eu posso almoçar, e tá tudo certo. Claro. Doeu um pouco mais para mim do que doeu para ele? Talvez eu ache que essa dor doeu mais para mim. Então é muito legal isso pra gente deixar pra nossa audiência também. Então conta aí um pouquinho dos perrengues, né? Até essa fase. Então aí começou o perrengue, porque sempre eu achei que ia ser fácil o próximo passo, né? Ele vai ficando cada vez mais difícil. Mas com 17 não tinha perrengue? Pô, você saiu viver sozinho pra aguentar suas contas ou você pediu pra te amparar? Não. Na verdade, já trabalhando, eu tinha que me virar, né? Na verdade, trabalhando... Na imobiliária? Não, antes ainda com meu pai. Quando eu fui morar sozinho, praticamente daquele ano pro outro ano, eu fui trabalhar na imobiliária. E aí na imobiliária, basicamente, na época eu consegui... Não tinha nem carro, o cara ele precisava ir no mercado... Não, mas aí tinha um detalhe, pior que antes da carteira eu juntei grana e comprei um carro. Teve esse lance que me ajudou, inclusive, a ser vendedor depois. Então foi todo um... Porque você ia sozinho mesmo. Sempre fui meio doidão, assim, pra frente. Mas é os precoces que seguem a vida, meu amigo. Os precoces puxam uma linha com um 100 atrás. Nem pensa muito, né? Sempre essa questão executa e faz, executa e vai, executa sempre dá certo, né? O legal é isso, né, cara? Eu lembro meu primeiro carro que eu comprei e falava... Se eu tivesse feito conta, eu nunca teria comprado, na verdade, né? Então, precisa disso às vezes, né? Eu até brinco, né? A dosagem legal, acho que do cara... você ambicionar as coisas e arriscar... É tipo assim, você não pode ficar sem dormir. Acho que esse não é um ponto bom. Tipo, eu não durmo que, cara, se eu vou pra ruína. Mas também não pode, a tua vida tá num momento que você dorme muito tranquilo também, né? Tem que ter aquela ansiedade, aquele pavor. Equilíbrio de eu durmo o necessário. Exatamente. Mas não pode dormir muito calmo, mas também não pode ficar sem dormir, né? Mas aí, cara, basicamente nessa ponto de inflexão ali do negócio, foi quando a gente parou. Como eu aprofundei muito, cara, em conhecimento, a gente falou, cara, vamos pegar todo o teu conhecimento que funciona no físico e a gente vai montar uma esteira digital. Então, a gente mapeou o processo de como era, quais eram os argumentos que a gente usava para fazer as landing pages, né? Vamos traduzir então, né? As páginas de captura. Então, por exemplo, você tem um site, o site é tipo institucional. Porque daí você pensou que era mais fácil você tentar ir pro digital, já que estava todo mundo indo, do que ir bater de porta em porta? Total. Foi uma arriscada total, né? Basicamente. Eu peguei a grana, investi. Tanto que o investimento na época era para, inclusive, impulsionar o Google, por exemplo. Nossa primeira campanha, um teste, é MVP a gente chama, né? Foi um teste, um produto mínimo viável para ver o que acontecia. Então a gente montou, dizendo que era digital, mas não era digital nada, porque a gente criou uma landing page para pegar os dados do cliente. A gente botava lá, um negócio estaria fazendo uma cotação e que em poucos minutos ele ia receber. Mas lá, os poucos minutos, tava nós lá atrás. Calculando pra cacete. Pra ver e mandar a cotação pro cara, né? Mas, cara, nesse teste foi interessante porque, olha só, quando foi o dia que eu falei, caraca, agora vai tudo. Mas achei, não foi nada, mas é os momentos que... É isso que é massa, cara. Esse que é o tesão do negócio. Sim. E aí, cara, a gente fez a primeira campanha, um exemplo. Cara, a gente com todo o nosso time na rua, batendo em porta, parceiro, imobiliária, construtora, contador, advogado, mandando negócio. Cara, um mês top, vinha 40 propostas pra gente assinar 5, 6 negócios. O legal do nosso negócio, que ajuda ele a ser autossuficiente, que você vende altos tickets, né? O ticket médio é alto.
Só que é muito difícil. Ticket alto, enquanto você faz 5 operações de imobiliário, num varejo você faria 200, né? Mas enfim, aí, cara, no primeiro mês, a gente pegou uma grana lá, eu falei, vou apostar nisso aí, vamos embora, vamos botar. A gente carregou o Google lá, botou a campanha pra rodar. Primeiro mês, a André veio, 200 propostas. Eu falei, caraca, velho, é aqui, velho, esse é o negócio. E aí a gente começou a tratar o negócio. E dali pra frente, cara, o negócio super aconteceu mais rápido, deu uma alavancada boa. Mas começou também os perrengues, né? Que basicamente o quê? O time que era do físico era uma galera mais velha, mais conservadora de banco e tal. Cara, não se adaptaram, né? O teste foi na mão mesmo, cara. Todo dia repetia a mesma coisa, ligar e outra. A gente era muito amador ainda, né? A gente tava num conceito de ligar pra todo mundo, afobado. De fornecer... Muito cliente e tal, né? Não sabia nada. O cliente, né? Agora, cliente bom, cliente ruim. O cara tinha uma fazenda, o cara tinha um terreno, o cara tava ferrado de grana. Então, a gente teve que, cara, ter um aprendizado também. Quando é muito rápido, o avião já tá lá em cima. Sim. É difícil também, né? Porque é muito pegado. E aí, cara, basicamente a gente começou a pivotar o negócio, substituir pessoas, aí vem os problemas, né? Trabalhista, quando fala, né? Hoje a gente dá risada, mas na época o cara chora, né? E aí, porque você vê a ruína, né? Não. Você tá na beira do precipício todo dia. E geralmente é quem você mais ajuda, né? É o sentido de que você dá oportunidade e tal. E teve coisa... isso também. Muito. Porque o teu funcionário é diferente, talvez, da galera que trabalha comigo. Eu tenho muito colaborador. Então, hoje eu não tenho muito pessoas me incomodando, digamos assim, que quem tá próximo a mim vai colher muito fruto. Claro. Mas é meus colaboradores. Você sabe que vínculo comigo você não tem, eu não tenho com você. É um risco para os dois, é skin the game para ambos os lados, mas ambos os lados se dão bem. Você já tinha que ter... associado, no caso. Né? Você já tinha que ter essa galera dentro de você. Tem contratado para trabalhar, porque é o modelo de negócio. Não iria rodar. Não ia só por corretagem, como é o mercado de investimentos, né? Enfim, cara, e aí a gente começou basicamente a pivotar o negócio, e aí, na verdade, eu já estou avançando há alguns anos, né? Isso eu estou falando ali meados de 2017 para 2018, foi essa pivotagem. E, cara, deu certo e tal, a gente falou, cara, a gente precisa de ajuda. E aí, cara, um negócio muito legal, eu falei até na live com o Leandro, que para quem tá no mercado digital, ou tá tentando trazer um negócio disruptivo pro mercado, dica de ouro, cara, foi um change game pra gente. A gente se inscreveu num programa de aceleração para startups. Quando a gente tava montando o digital ali. E aí, cara, tem vários desses gratuitos. Total, 100% gratuito. 6 meses de mentoria, você ganha. Se você ganha, eu vou chegar lá. Tipo, um prêmio. Senac, essas tem coisas assim. Vários, cara, vários. E assim, aí que eu falo da faculdade. Não tem faculdade no mundo melhor que essa. Humildade, né? De ir lá e falar, vou entrar num gratuito. Porque nessa aula tem você, com um crânio, com a massa cerebral maravilhosa, mas também tem aquela pessoa que talvez não teve oportunidade e que aquilo ali tá ajudando ela em pontos que você passou voando sem nem perceber. Poupar, né, André? Poupar a trajetória. Isso é legal, porque é o que a gente... Vou contar um pouco desses programas. Cara, a gente via muito isso, né? Tipo assim... Até eu via, caramba, se eu tivesse feito isso antes, cara, puta merda. É poupar tempo. Novamente, os mentores, cara. Lá é só mentoria mesmo, né? Sim. E, enfim, aí, cara, a gente pegou... Na época, nessa transição toda, eu comecei a abrir mais bancos. Na verdade, foi onde a gente montou o conceito multibancos, plataforma e tal. E aí, cara, a gente fez um desenho muito legal e era o que a gente queria implementar. E a gente se inscreveu lá. E aí o negócio já estava rodando legal. Nessa pivotagem já estava de novo com um time grande, eu estava ali com umas 15 pessoas. Eu, meu sócio e esse time. E aí, cara, a gente passou no Inovativa, que é um programa de aceleração de startups nível América Latina, tá bem legal. Rola em São Paulo. E aí, cara... Todas as fases, mentoria, 6 meses, cara, modelou, ajudou, a gente abriu mais produtos, cara, ferramenta de digital, tudo, ficou muito bacana. E no final, que você modelou durante 6 meses, você apresenta no Demo Day, que daí é um dia final, é uma apresentação, que são os finalistas. E aí, cara, são 1.400 empresas que se inscrevem, 140 são que entram no programa, a gente era uma das 140, e só 14 são campeãs. Por segmento. Então, Health Tech, que é a parte de saúde, você tem lá parte de seguro, Fintechs e assim por diante, né? Serviços, construção e tal. E a gente foi para a final das Fintechs, a gente e outras 10 Fintechs. Inclusive, cara, na nossa banca tava o João Kepler, por exemplo, que é um Caceta, baita... um investidor gigante, né? Da Bolsa Nova. Acho que é o maior investidor de startups, né, que tem. Então, assim, a sala cheia e fui lá eu apresentar, né, cara? Tremedeira, louco, né? Um monte de gente, um monte de empresa. Caceta, eu tinha 22 anos quando eu comecei isso. Vocês estão loucos? Eu comecei isso com 20 anos, né? E, cara, foi muito legal. Apresentamos o board, o time todo e tal. E, cara, a gente ganhou.
a gente ganhou como modelo de negócio de fintech. Porque a gente tava bem nesse hype, tipo, cara, faz muito sentido. Vários produtos, vários bancos. E bem num estruturado. App, bem estruturado, numa ideia de um aplicativo, né? Um web app, na verdade. E, cara, e daí pra frente, daí a gente foi pra uma vitrine. E aí o negócio começou a andar mais rápido, porque começou a vir investidores, fundos de investimento. Gasparzão orgulhoso com a tatuagem do Gasparzinho no braço. Nessa época, inclusive, ele ajudou muito a gente, cara. Porque assim que a gente passou nisso, a gente captou um investimento na época, um investimento anjo. E aí, cara, pô, 2 moleque só fazendo loucura não dava, né? Então até ele dedicou muita parte do tempo dele, entrou como um board pra gente, né? Que era um cara que... freava ele é muito doideira. Ele é 1000%, cara. Sim. E, então ajudou muito a gente, né? Então, cara, e dali, até, vamos acelerar mais aqui pro dia de hoje, passei por outros programas, Startup SC, a gente também foi selecionado. A gente passou num programa de um canal do BNDES, entre algumas fintechs, com grandes fintechs. Então, cara, todos esses movimentos... Você faz muito network também quando você está dentro disso, Nossa, né? total. Porque às vezes você não é o premiado, alguma coisa, mas essas mentorias te ajudam a estar conectado primeiro com o que estão pensando e também com o que vão pensar de você e o que pode melhorar. Total. Cara, na verdade, pelo contrário, eu ia embora todo dia falando assim, cara, eu preciso estudar muito, cara, eu preciso ficar mais inteligente, eu preciso buscar conhecimento. Cara, olha você o nível... tinha esse conceito dentro de você? Muito, cara. Porque assim, o nível, por mais que tava todo mundo ali começando, cara, você vê alguns empreendedores num nível assim, cara, muito louco. E, por exemplo, os caras falando palavra difícil, coisa que você não entende. Os caras trazendo conceito de marketing dos Estados Unidos. Então, assim, tem muita gente crânio. Tem que ter os dois lados. Essa é a humildade, né, cara? Porque você podia ir lá e falar, eu tô bem. Poxa, hoje eu saí sabia tudo que tinham falado lá. E aí, se você não coloca a tua humildade, veste ela mesmo e vai, acaba que você fica sendo exposto, né? Então, isso é um mérito do Gaspar, é uma qualidade que até fez o Gaspar sentar aqui, dá humildade, né? Eu conheço um Gaspar que é um cara acessível pra caceta, um cara brincalhão, que tá ali próximo, mas eu tenho o Gaspar amigo, não o Gaspar puta do empreendedor como se mostra ser. E aí a gente vê que, pô, talvez numa mentoria, talvez como headhunter, talvez como um cara, um CEO, o Gaspar humilde que faz tudo girar. Claro. Porque tem a humildade de olhar e falar, porra, tô num lugar que eu sou top, mas tô de boa. Vamos aí, me mostra. Você vê que você não sabe nada, né, cara? Puta, aí é nesse nível de mentoria, de network. Um exemplo, cara, falando já de Santa Catarina, trazer o peixe pra gente, né? O Startup SC é um programa do Sebrae, 6 meses, todo sábado, o dia todo, das 8 da manhã às 7 da noite. De mentoria, online, workshop. Assim? Não, presencial. É Floripa, Blumenau ou Joinville. E eu me inscrevi na época Best em Joinville. Cara, 6 meses. Engraçado, foi 6 meses de sol, André. Não deu uma chuva. Era solzão, a galera na praia. 6 meses o dia todo. O amigo ligando, falando, não, vamos lá, hoje à noite, vamos pra não sei aonde. Ô, meu aniversário da minha Chegava prima. morto. Aí você não podia... na verdade, eu fiquei 6 meses sem vida. Por quê? Sexta-feira à noite, tava morto da semana. E no outro dia, 5 e pouco, eu tinha que ir pra Joinville. Pessoal, 6 meses sem vida. Sem vida. Pra viver 10 anos de realmente uma vida. Não, exato. É conhecimento, cara. É impagável. Não tem nem o que falar, né? E aí, pô, imagina, o dia inteiro lá de mentoria, workshop, então não era só falando. Você participava, pegava a tua empresa, apresentava, modelagem. Cara, é por isso que eu digo, não existe faculdade no mundo que vai ser um programa desse que... Entregue isso. E os caras entendem teu negócio, te ajudam a pivotar, enfim. Cara, aí, imagina, chegava sábado morto, ia pra semana, então foi esse loop aí. Mas, cara, por exemplo, é um programa que tá aqui, eles selecionam 50 empresas por ano. E acelera mesmo, né? Porque em 6 meses, nessa rotina, meu amigo... Tá louco. Tua cabeça pira. Tu chega segunda querendo, cara, moer tudo. Daí na outra segunda de novo. Mais uma porrada, exatamente. E, cara, é muito legal porque te completa. Por exemplo, eu sou um cara de vendas. Eu falo que a minha hard skill, eu me aperfeiçoei em vendas. Entendo que venda não é uma arte, ela é uma ciência, né? E aí, cara, basicamente, quando eu cheguei lá, pô, você aprende sobre tecnologia, marketing, desenvolvimento de produto. Cara, tem um workshop de UX, eu nem sabia o que era na época, né? Que é User Experience, imagina, pra como é a experiência do usuário na parte do digital da tua empresa. O que ele vai fazer. Cara, aí você tem uma porrada de workshop, até parte de finanças, cara. Você tem uma aula um dia inteiro sobre finanças para empresas que estão começando. Enfim, então, cara, é uma faculdade prática, é só gente foda, por exemplo. Teve uma aula de cultura, de gestão de pessoas e RH, que era a menina que foi a gestora desde 20 pessoas a 400 pessoas da RD Station. Né? Aquela empresa gigantesca de Floripa, de tecnologia. Enfim. Então, cara, esses programas foram maravilhosos. E aí, André, agora para falar um pouco coisa ruim e pra parte boa, para fechar hoje, né? Que
tá passando rápido aí o tempo, né? O papo vai, né? Mas vai ser 2, eu já avisei antes a galera. E aí, cara, resumindo a história pra fechar os dias de hoje, dali pra frente, cara, com grana no caixa, crescendo rápido, aí deu pra gente fazer todas as M que dava, erramos muito e teve que pivotar, entender que não era vários produtos. E que daí fica naquele vai e volta de tipo, acerta, erra, mas cresce. Exato. Acerta, erra, mas cresce. E ser eficiente, né? Então, assim, você passar perrengue, diferente de uma empresa que capta milhões e milhões, a gente não captou milhões e milhões, foi uma boa grana que a gente captou, mas, cara, aí o investidor, ele quer retorno, você tem que crescer a todo custo. É um processo muito traumático e muito difícil, mas você aprende. Né? Porque hoje, então, você não precisa do dinheiro do investidor para crescer. Você está crescendo sólido, Exato. um pouco mais devagar, não tão acelerado, mas com o teu Autossuficiente. para não ter essa pressão. Exatamente. A gente, inclusive, teve que, né, fez a volta na operação, pagou sócio e tal. Então, a gente fez um monte de coisa errada e chegou no modelo que eu diria que hoje é um modelo onde a gente está escalando e está no melhor momento. Exatamente. Que é o foco no crédito imobiliário, com essa pegada digital. E o principal, cara, de tudo que nós estávamos conversando antes, que é a minha visão hoje, pode ficar pro próximo, né? Falar de marketing, que é a visão do, cara, a gente na verdade nem é uma empresa de crédito imobiliário, é uma empresa de comunicação. A gente está focando muito, contratei um time muito bacana, o Alan estava aí também, né? Para a parte de produção de conteúdo, a gente está montando um baita de um portal de finanças, a gente quer ser uma referência nesse mercado. Porque no final do dia, cara, hoje é comunicação, que o cara vai aprender contigo, vai entender contigo, ele vai comprar contigo no final, né? Então, cara, falando ele vai ser um usuário do que você vende pela sua comunicação. Exato. Que é mais ou menos o que o Thiago Nigro fez da Bolsa de Valores, cara, e coisas assim. O que ele quiser vender... Ela entra lá na Primo lá e que faz, mas porque ele ensinou a galera o benefício de investir na Bolsa, investir e tal. Ele ensinou, exatamente. Daí você vai fazer isso pro mercado de crédito. Mercado de crédito. Exatamente. Então, cara, a gente tá com N planos bacanas. E já tem... Você vê outros Gaspares ou não? Então, ou você acha que você é um dos Thiago Nigros? Aí que tá. Não, como é que é? Tem que ter humildade que nem vou comparar com ele, né? Mas eu vejo uma grande oportunidade de ter uma figura, porque realmente não tem. No mercado de crédito, não tem. E não tem, inclusive, empresas fazendo isso. Isso já tá há 8 anos. Exato. E são big players. E esses caras estão tão focados no crescimento, eles têm tanta grana, que ninguém tá parando para fazer isso. E foi onde a gente realmente virou um pouco do nosso canhão. Cara, tem uma oportunidade aqui. Uma janela... Total, gigante. Ninguém tá falando disso. Ninguém tá falando disso. Isso é meio parecido com o Thiago Nigro, né? Então, não. Eu acho que eu sou mais bonito que ele, né? Tudo bem. Mas os dois são loirinhos e tal. Depois a gente, depois saindo daqui, pega o seu celular enquanto você tá vendo no YouTube, dá uma olhada no Thiago Nigro aí, que tem agora eu vou ter um primo rico de verdade. Vou poder falar que eu tenho um primo rico aí, ó. É uma honra, né, ser comparado com um cara desse, né? Mas você acha que tá longe? Não, estamos no caminho, estamos no caminho. Tá perto pra caralho, tô vendo o cara quase aqui, ó. Puta que pariu. Então, cara, resumindo, é esse momento, cara. A gente quer produzir muito conteúdo e ser essa referência, entendeu? Porque realmente não tem ninguém olhando pra isso, pro nosso mercado. Mas o Linhares tá desesperado com o tempo. Eu quero que você olhe para aquela câmera e solte um insight, um desejo do Gaspar pra gente partir pro próximo episódio. O que o Gaspar de hoje falaria pro Gaspar de 18 anos ali, entrando, conhecendo o gremista ali, o Antônio? Certo. Cara, eu diria pra ele o seguinte... Pra cá? Maravilha. Bom, eu diria pra ele o seguinte, cara. Continue sonhando muito. Tem que sonhar, porque esse é o combustível pra movimentar qualquer pessoa. E conhecimento, cara. Acho que esse é o segredo. Você adquirir conhecimento, claro, unido a muita ação, né? Mas adquirir muito conhecimento. Acho que isso atalha muito caminho. E se eu soubesse lá atrás que o quanto isso poderia mudar minha trajetória, eu teria feito muito antes. Então, acho que unir conhecimento com vontade e ação... Acho que é o combustível certo para qualquer projeto decolar. Fica aqui, né, essa mensagem, porque para quem prestou atenção, ele falou que quando ele realmente entendeu que tudo que ele estava fazendo tinha muito sentido, ele foi estudar. Ele foi dar um passo para trás para olhar quais pontos ele aprimoraria e o que ele teria como solidez para entrega. Perfeito. E aí ele estudou para conseguir chegar e pivotar até onde está hoje. Então, mais ainda. Galera, próximo episódio eu vou explorar todo esse lado de marketing, de comunicação, também um pouquinho de investimentos, o que não investir, e vou falar um pouquinho do cenário atual que a gente está vivendo, que aqui a gente tem um conselheiro também, que eu vou querer captar um pouquinho de conteúdo dele. Um abraço,
Beijo no coração e vamos que vamos. Valeu!